O Eufrates, um rio que um dia alimentou o berço da civilização, agora está desaparecendo a um ritmo alarmante. Esse evento, sem precedentes, revelou cidades perdidas há muito tempo, cavernas enigmáticas e sons inquietantes que ecoam das profundezas. Poderia isso ser um sinal do fim dos tempos? Como acreditam alguns? Junte-se a nós enquanto exploramos os avisos. Os sussurros do Eufrates, em retrocesso, sobre o futuro da humanidade e as lições do nosso passado. Número 1. O rio Eufrates reflete sua importância histórica. Com uma impressionante extensão de 2 quilômetros, ocupa um lugar de destaque na história como o rio mais longo do Oeste Asiático. Nasce nas montanhas do leste da Turquia e foi testemunha da ascensão e queda de algumas das civilizações mais antigas do mundo. O Eufrates, junto com seu rio gêmeo, o Tigre, deu origem à fértil Meia-Lua, uma região frequentemente chamada de berço da civilização. Foi aqui, ao longo das margens do Eufrates, onde os Sumérios, uma das primeiras civilizações conhecidas, floresceram por volta do ano 4000 a.C. a 100 DC. Desenvolveram um complexo sistema de irrigação que lhes permitiu cultivar na região árida e estabelecer as primeiras cidades do mundo, como Uru e Ur. Os sumérios também inventaram a roda, revolucionando o transporte e o comércio, e criaram a primeira linguagem escrita, a cuneiforme, que lançou as bases para o desenvolvimento da literatura e da história registrada. Com o passar do tempo, outros poderosos impérios surgiram ao longo do Eufrates, incluindo os assírios e os babilônios. Os babilônios, em particular, deixaram uma marca indelével na história com sua lendária cidade, Babilônia, que se estendia de ambos os lados do rio Eufrates. Foi aqui que o rei Hammurabi criou um dos primeiros códigos legais do mundo. O Código de Hammurabi, que estabeleceu um precedente para o império da lei e influenciou enormemente os sistemas jurídicos posteriores. Durante milhares de anos, o Eufrates tem sido uma fonte de vida, sustento e inspiração para inúmeras gerações. Tem moldado o rumo dos impérios, nutrido o crescimento da agricultura e do comércio. Tem moldado o rumo dos impérios e tem alimentado o crescimento da agricultura e do comércio. E tem servido como pano de fundo para algumas das histórias e crenças mais duradouras da humanidade. Número 2. Geografia e ecossistema. O rio Eufrates faz um percurso extraordinário, que abrange mais de 2.400 quilômetros desde seu nascimento nas montanhas do leste da Turquia até sua foz no Golfo Pérsico. Em seu percurso, atravessa a Síria e o Iraque, modelando a paisagem e sustentando uma grande variedade de ecossistemas. O rio começa seu percurso a uma altura de cerca de 3 metros acima do nível do mar, alimentado pela neve derretida das montanhas à medida que desce das terras altas. O Eufrates abre caminho através de desfiladeiros íngremes e cânions acentuados, criando uma série de corredeiras e cachoeiras. A vazão do rio é muito afetada pelas variações sazonais. Os níveis de água mais altos ocorrem na primavera devido ao derretimento da neve, e os níveis mais baixos no final do verão e no início do outono. À medida que o Eufrates entra nas terras baixas da Mesopotâmia, diminui seu ritmo e começa a serpenteá-lo, criando uma planície fértil e extensa, conhecida como a Crescente Fértil. Essa região, que também inclui o rio Tigre, é caracterizada por seus ricos solos aluviais depositados pelos rios durante suas inundações anuais. Essas inundações, que costumam ocorrer entre abril e junho, são cruciais para repor os solos e os nutrientes e sustentar a agricultura da região. O rio Eufrates abriga uma grande variedade de vida vegetal e animal adaptada às condições únicas do rio e seu ecossistema ao redor. O rio sustenta mais de 50 espécies de peixes,
incluindo o barbo mesopotâmico e a tartaruga de casco mole do Eufrates. Ao longo de suas margens, o rio cria um corredor verde e exuberante em uma paisagem. Por outro lado, é árido, com salgueiros, álamos e junco que prosperam no solo úmido. Número 3. Impacto humano no rio Eufrates. O rio Eufrates tem sido o berço da civilização humana por milhares de anos. Com antigos assentamentos e cidades que floresceram ao longo de suas margens. No entanto, à medida que as populações humanas cresceram e a tecnologia avançou, o rio passou por mudanças e desafios significativos. Um dos primeiros impactos humanos no rio Eufrates foi o desenvolvimento de sistemas de irrigação por civilizações antigas, como os sumérios e os babilônios. Essas sociedades construíram complexas redes de canais e diques para desviar a água do rio e distribuí-la para seus campos, o que lhes permitiu cultivar na região árida. Embora esses sistemas de irrigação tenham permitido o crescimento da agricultura e o surgimento das cidades, também começaram a alterar os padrões naturais de fluxo do rio. Com o tempo, as intervenções humanas no rio Eufrates se tornaram mais extensas e de maior alcance. No século XX, a construção de grandes represas e projetos hidrelétricos afetou enormemente a vazão e o ecossistema do rio. A represa Ataturk, concluída em 1990 no sudeste da Turquia, é uma das maiores represas do mundo. Com uma altura de 179 metros e um reservatório que cobre uma área de mais de 760 km². Embora as represas, como a de Ataturk, ofereçam benefícios importantes, como a geração de eletricidade e o controle de inundações, elas também alteram o fluxo natural do rio, mudam o transporte de sedimentos e criam barreiras para a migração dos peixes. A divisão das águas do rio Eufrates entre os países por onde passa também tem sido uma fonte de tensão e disputas. Em 1923, o Tratado de Lausanne dividiu as águas do rio entre a Turquia, a Síria e o Iraque. E cada país recebeu o direito de explorar os recursos do rio dentro de suas fronteiras. No entanto, à medida que a demanda por água aumentou devido ao crescimento populacional e à expansão agrícola, têm surgido conflitos sobre a alocação e o uso das águas do rio. Nos últimos anos, a construção de novas represas e projetos de irrigação, particularmente na Turquia. Isso levou a uma redução da vazão de água rio abaixo, o que gerou preocupação na Síria e no Iraque. O projeto GAP no sudeste da Anatólia, um enorme projeto de desenvolvimento regional na Turquia, que inclui a construção de 22 represas e 19 usinas hidrelétricas, tem sido uma fonte particular de tensão. Síria e Iraque afirmam que a redução compromete seu suprimento de água ali, ameaça seus interesses agrícolas e econômicos. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional e o desenvolvimento econômico estão impulsionando o consumo de água, o que leva à sobreexploração das águas do rio para irrigação, indústria e uso urbano. Número 4. O rio Eufrates enfrenta uma crise sem precedentes. Suas águas estão desaparecendo rapidamente. O rio, que tem sido a alma das civilizações por milhares de anos, agora é uma sombra do que foi. Seu fluxo reduzido tem alarmado os ambientalistas, as comunidades locais e os governos. Vários fatores contribuíram para a decadência do rio Eufrates. As mudanças climáticas, caracterizadas pelo aumento das temperaturas e pela diminuição das precipitações, têm causado secas mais frequentes e severas na região. Somente na última década, a vazão do rio diminuiu. Mais de 50% e algumas seções do leito do rio secam completamente durante os meses de verão. Além disso, as águas do rio têm sido exploradas intensamente para a agricultura,
a indústria e o desenvolvimento urbano. A construção de enormes represas e projetos de irrigação, em particular na Turquia, desviou uma parte importante da vazão do rio, reduzindo a quantidade de água que chega a países vizinhos. Rio abaixo, como a Síria e o Iraque, as populações de peixes despencaram e algumas espécies estão em perigo de extinção. Enquanto os exuberantes pantanos e áreas alagadas que antes prosperavam ao longo das margens do rio se tornaram terras áridas, estéreis e cobertos de sal. Para os milhões de pessoas que dependem do rio Eufrates, para sua subsistência, os impactos têm sido catastróficos. Os agricultores que dependem das águas do rio para irrigar suas plantações há gerações agora lutam para manter suas colheitas. E muitos foram obrigados a abandonar seus campos completamente. Número 5. O rio Eufrates, na profecia bíblica. Para quem estuda a Bíblia, o rio Eufrates é mais do que um simples ponto de referência físico. É um símbolo de grande importância espiritual. O rio é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e seu papel na profecia bíblica tem sido, há muito tempo, um tema de fascinação e interpretação. No livro do Gênesis, o Eufrates é descrito como um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, o paraíso criado por Deus para Adão e Eva. A associação do rio com o Éden levou alguns estudiosos a interpretá-lo como um símbolo de bênção e abundância divinas. Uma fonte de água que dá vida e sustenta todos que dela bebem. No entanto, é no livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que o rio Eufrates adquire um significado mais sinistro e apocalíptico. De acordo com Apocalipse, 1612, o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, fazendo com que suas águas sequem, e preparando o caminho para que os reis do leste marcham com seus exércitos para a batalha. Fim do Armagedon. Muitos estudiosos da Bíblia consideram que o secamento do rio Eufrates é um sinal do fim dos tempos, um precursor da confrontação definitiva entre o bem e o mal. Alguns interpretam que os reis do leste são uma referência às nações da Ásia, em particular a China, que se prevê que desempenhará um papel importante nos acontecimentos que levarão à segunda vinda de Cristo. Mas o papel do rio Eufrates na profecia bíblica não termina aí. Em Apocalipse 9h14, os anjos que estavam atados no grande rio Eufrates são liberados, desencadeando um exército massivo de 200 milhões de cavaleiros que matarão 1/3 da humanidade. A escala dessa destruição é quase inimaginável. E prevê-se que bilhões de pessoas perecerão na matança resultante. A identidade desses anjos centrais e a natureza de seu exército têm sido objeto de muita especulação e debate entre os estudiosos da Bíblia. Alguns os interpretam como forças demoníacas, enquanto outros os veem como uma metáfora do poder destrutivo dos exércitos humanos e das armas de destruição em massa. Número 6. O rio Eufrates, na profecia islâmica. Assim como o rio Eufrates ocupa um lugar importante na profecia bíblica, também ocupa um papel destacado na escatologia islâmica. Na tradição islâmica, o rio está associado ao fim dos tempos e às batalhas finais que precederão o dia do juízo. Segundo a profecia islâmica, um dia o rio Eufrates deixará à mostra uma montanha de ouro, que se tornará uma fonte de grande tentação e conflito para a humanidade. Dizem que o profeta Maomé disse que não chegará o momento em que o rio Eufrates seque para deixar à mostra a montanha de ouro pela qual as pessoas lutarão. 99 de cada 100 vão morrer na luta. E todos eles dirão: talvez eu seja o único que reste vivo.
Essa profecia sugere que o secamento do rio Eufrates desencadeará um conflito mundial massivo em que nações e indivíduos competirão pelo controle da riqueza descoberta. Alguns estudiosos islâmicos interpretam a montanha de ouro como uma metáfora da riqueza e os recursos que poderão ser acessados à medida que as águas do rio recuam, enquanto outros a veem como uma previsão literal de um tesouro físico que será revelado. O rio Eufrates também está associado à aparição do Dajjal, uma figura maligna na escatologia islâmica que muitas vezes é comparada ao anticristo na teologia cristã. Número 7. Descobertas arqueológicas no leito seco do rio. Algo aterrador está acontecendo com o rio Eufrates, que está secando. O secamento do leito do rio deixou à mostra cidades, templo e artefatos antigos que antes estavam submersos, o que oferece aos arqueólogos uma oportunidade sem precedentes para estudar e compreender a rica história da região. Uma das descobertas mais importantes dos últimos anos foi a descoberta de uma cidade de 3.400 anos de antiguidade no reservatório da represa de Mossul, no norte do Iraque. A cidade, que data da época do Império Mitanni, foi um próspero centro de comércio, com grandes palácios, templos e muralhas fortificadas. Os restos da cidade foram descobertos pela primeira vez em 2018, quando a seca fez com que os níveis de água do reservatório caíssem mais de 20 pés, deixando à mostra as antigas ruínas. Desde então, os arqueólogos têm trabalhado incansavelmente para escavar e documentar o local antes que o aumento do nível da água o submerja novamente. Descobriram uma grande quantidade de artefatos, incluindo intrincadas, tábuas de argila, cerâmica ornamentada e joias requintadas que oferecem uma visão da vida cotidiana dos habitantes da cidade. Uma das descobertas mais notáveis foi um complexo palaciano, bem conservado, que conta com um grande pátio e uma sala do trono, adornada com afrescos coloridos e entalhes intrincados. Outra descoberta significativa foi a descoberta da cidade da Idade do Bronze de Saiku, situada no sítio de escavação de uma comuna no norte do Iraque. A cidade, que data de cerca do ano 1800 AC, foi um importante centro do reino de Mitanni, um poderoso império que dominou a região por séculos. Os restos da cidade foram descobertos pela primeira vez em 2012, quando o reservatório da represa de Mossul foi interrompido para realizar tarefas de manutenção, o que deixou à mostra os cidadãos da cidade. Deixou à mostra as antigas ruínas. Desde então, os arqueólogos têm trabalhado para escavar e estudar o local, descobrindo uma grande quantidade de artefatos e estruturas que oferecem informações sobre a história e a cultura da cidade. Descobriram uma enorme muralha de fortificação que mede mais de 520 metros de comprimento e 7 metros de largura, que uma vez protegeu a cidade dos invasores. Eles também descobriram uma série de grandes edifícios, incluindo um complexo palaciano e um templo dedicado ao deus da guerra Mitanni. Mas talvez o aspecto mais emocionante dessas descobertas seja a possibilidade de que mais achados arqueológicos apareçam. À medida que o rio Eufrates continua secando e cada vez mais parte do leito do rio fica exposta, os arqueólogos têm esperança de descobrir ainda mais cidades, templos e artefatos antigos que estiveram ocultos por séculos. Esforços de restauração e desafios. A bacia do rio Eufrates tem sido alvo de intensos esforços de restauração nos últimos anos. Enquanto isso, cientistas e conservacionistas trabalham para reparar os danos causados por décadas de atividade humana e negligência. Um dos desafios mais importantes tem sido a restauração das zonas úmidas mesopotâmicas, um vasto ecossistema de pantanos que uma vez cobriu mais de 7.700 milhas quadradas no sul do Iraque.
As zonas úmidas, que foram o lar de uma cultura única de árabes que viveram na região por milhares de anos, foram uma fonte vital de biodiversidade e um ponto de parada-chave para as aves migratórias. No entanto, na década de 1990, o regime de Saddam Hussein drenou as zonas úmidas como parte de uma campanha para punir os árabes das zonas úmidas. Pelo suposto apoio aos levantes de 1991 contra seu governo. O drenamento das zonas úmidas teve um impacto devastador no ecossistema, já que muitas espécies de peixes, ave e plantas desapareceram da região após a queda do regime de Saddam Hussein. Em 2003, começaram os esforços para restaurar as zonas úmidas e recuperar a cultura e o estilo de vida únicos dos árabes das zonas úmidas. O projeto de restauração, liderado pelo governo iraquiano com o apoio de organizações internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, envolveu um processo complexo de reinundação das zonas úmidas. Eliminação de diques e outras barreiras ao fluxo de água e trabalho com as comunidades locais para desenvolver práticas de gestão sustentável. Um dos desafios principais da restauração tem sido a necessidade de equilibrar as demandas opostas da agricultura, a indústria e o desenvolvimento urbano, com a necessidade de proteger e preservar o ecossistema natural das zonas úmidas. Isso exigiu um delicado ato de equilíbrio à medida que a crescente população e economia da região exercem uma pressão cada vez maior sobre os recursos hídricos limitados da bacia do Rio Eufrates. Outro desafio tem sido a necessidade de envolver as comunidades locais, em particular os árabes das zonas úmidas, na restauração e na gestão das zonas úmidas. Durante séculos, os árabes das zonas úmidas viveram em harmonia com os ritmos naturais dos pantanos, desenvolvendo uma cultura e um modo de vida únicos, que estão profundamente conectados com o ecossistema. No entanto, décadas de conflito e deslocamento têm afetado essas comunidades. E muitas foram obrigadas a abandonar seu modo de vida tradicional e buscar trabalho em outro lugar. Para enfrentar esse desafio, o projeto de restauração tem buscado envolver as comunidades locais no planejamento e na implementação de esforços de conservação, oferecendo capacitação e apoio para práticas sustentáveis de agricultura, pesca e turismo. Isso incluiu o desenvolvimento de iniciativas de ecoturismo que permitem aos visitantes experimentar a cultura única e a beleza natural das marismas, ao mesmo tempo em que apoiam os meios de vida locais. Apesar desses desafios, a restauração das marismas mesopotâmicas tem feito avanços significativos nos últimos anos. Hoje em dia, mais da metade da área pantanosa original foi inundada novamente e o ecossistema mostra sinais de recuperação, com muitas espécies de peixes, ave e plantas retornando à região. Número 8. Investigações científicas e expedições. Enquanto isso, a bacia do Rio Eufrates enfrenta desafios sem precedentes. Cientistas e pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando para desvendar seus segredos e encontrar soluções para os complexos problemas que a região enfrenta. Por meio do uso de tecnologias de ponta e métodos de pesquisa inovadores, essas equipes estão trazendo nova luz sobre a história, a ecologia e o futuro desse recurso vital. Uma das linhas de pesquisa mais promissoras na bacia do Rio Eufrates é o uso de tecnologias avançadas, como imagens de satélite e radares de penetração no solo, para estudar a bacia do rio e sua paisagem ao redor. Essas ferramentas permitem que os pesquisadores mapeiem a bacia do rio com um nível de detalhe sem precedentes, identificando áreas de erosão, sedimentação e outros processos geomorfológicos que estão moldando a paisagem ao longo do tempo. Por exemplo, uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e do Iraque utilizou recentemente imagens de satélite de alta resolução para mapear as marismas mesopotâmicas,
identificando áreas de crescimento e declínio da vegetação e mudanças nos níveis de água e nos padrões de fluxo. Essas informações estão ajudando os cientistas a entender melhor a dinâmica complexa do ecossistema das marismas e a desenvolver estratégias de conservação e restauração mais eficazes. Outro campo de interesse para a pesquisa científica na bacia do Rio Eufrate é o estudo dos sítios e artefatos arqueológicos que foram expostos pelo dessecamento do rio. Esses sítios, que vão desde antigas cidades e templos até cemitérios e campos agrícolas, oferecem uma janela única para a história e a cultura da região. E estão ajudando os arqueólogos a reconstruir uma imagem mais completa dos povos e civilizações que outrora prosperaram ao longo das margens do Eufrates. Uma das expedições arqueológicas mais importantes dos últimos anos foi a exploração da antiga cidade de Ur, localizada no sul do Iraque. A cidade, que antigamente foi um próspero centro de comércio e cultura, foi abandonada por volta do ano 500 AC e sepultada pouco a pouco pelas areias movediças do deserto. No entanto, nos últimos anos, os arqueólogos conseguiram usar o georradar e outras tecnologias avançadas para mapear as ruas, os edifícios e os túmulos da cidade, o que revelou uma grande quantidade de informações novas sobre a vida na antiga Mesopotâmia. Mas talvez a área mais urgente de pesquisa científica na bacia do rio Eufrate é o estudo da ecologia da região e os impactos da atividade humana no meio ambiente natural. À medida que a bacia do rio enfrenta uma pressão cada vez maior devido às mudanças climáticas, ao crescimento populacional e ao desenvolvimento econômico, os cientistas estão trabalhando para entender as complexas interações entre as sociedades humanas e o mundo natural e para desenvolver soluções sustentáveis aos desafios que a região enfrenta. Uma das áreas-chave de interesse para a pesquisa ecológica na bacia do rio Eufrates é o estudo da qualidade e quantidade da água e os impactos das atividades humanas, como a agricultura, a indústria e a urbanização, no fluxo do rio e na saúde do ecossistema. Os pesquisadores estão usando tecnologias de monitoramento avançadas, como sensores e drones, para coletar dados sobre a temperatura da água, a salinidade e os níveis de nutrientes. E estão estudando os impactos das represas, os sistemas de irrigação e outras infraestruturas na hidrologia e na ecologia do rio. O futuro do rio Eufrate, outrora poderoso rio que sustentou civilizações por milênio, agora enfrenta um futuro incerto. À medida que os efeitos das mudanças climáticas, o crescimento populacional e as práticas insustentáveis de gestão da água se fazem sentir, não dá para exagerar a necessidade de agir com urgência. Com o aumento das temperaturas e a mudança nos padrões de precipitação, a bacia do rio Eufrate está se tornando cada vez mais vulnerável à seca, a desertificação e outras ameaças ambientais. Ao mesmo tempo, a crescente população da região está sob uma pressão cada vez maior sobre os limitados recursos hídricos do rio, à medida que as demandas para a agricultura, a indústria e o desenvolvimento urbano continuam aumentando. Para enfrentar esses desafios, é essencial que a comunidade internacional se una para desenvolver e implementar práticas de gestão sustentável da água que pode ajudar a conservar e proteger o rio Eufrates para as gerações futuras. Isso exigirá um esforço conjunto de todas as partes interessadas, incluindo os governos, as organizações da sociedade civil e as comunidades locais, para encontrar um terreno comum e trabalhar em busca de uma visão compartilhada de um futuro mais sustentável e resiliente. Mas o futuro do rio Eufrates não se limita aos desafios práticos da gestão e conservação da água.
também se trata das lições mais profundas que podemos aprender com a rica história e o significado cultural do rio. Durante séculos, o Eufrates tem sido um símbolo de vida, civilização e interconexão entre a humanidade e a natureza. Tem marcado o rumo dos impérios. Tem inspirado grandes obras de arte e literatura e tem proporcionado uma fonte de sustento espiritual e cultural para incontáveis gerações.